Olá a todos, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você estiver aí. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe e te guarde. Hoje vamos falar do testemunho, né? O testemunho que eu tenho a falar para vocês é muito impactante, que aconteceu na minha vida. Eu era um jovem de 20 e poucos anos. E vão ser três partes: parte um, parte 2 e parte 3. Parte 3 ela é mais curta. E eu vou aproveitar e pregar um pouco em cima do testemunho que eu tenho a colocar. Testemunho é mais de um irmão que Deus me deu a graça de ser luz na vida dele. Pois bem, irmãos, foi acho que entre 96 e 98, tá? Onde eu morava na zona rural. Meu pai tinha uma propriedade, fiquei desempregado, e meu pai tinha uma propriedade, tinha uma casinha de caseiro lá. E eu fiquei lá. Foi uma excelente fase da minha vida. E às vezes eu vinha de madrugada, naquela época de 96 a 98 não tinha Uber, né? A gente pegava o busão mesmo. E eu vim no último ônibus de 22 e pouco. Chegava no ponto final 22 horas. Aqui na cidade de Caçapava, se alguém conhece, lá no bairro da Germana. Ele ia para o Caçapava Velha, chegava lá no bar do Jonas e parava. E eu estava indo embora para casa de noite. Eu parava ali e andava mais uns 20 minutos ainda. Se eu não me engano, acho que é isso. É por aí, uns 20 minutos. Do ponto de ônibus até o lugar que eu morava. Beleza. Tava indo. E eu reparei que tinha um rapaz. Agora eu vou tentar, embora ele lá na terceira parte eu vou falar sobre isso, mas eu vou tentar arrumar um nome fictício para ele. Por mesmo na situação que ele possa se encontrar, ele não seja, a identidade dele não seja é, não seja preservada, né? Então eu vou colocar o nome dele pegar um nome qualquer. Caramba, tem tanto nome, né? Marcos, tá? O nome dele é Marcos. É o primeiro nome que veio agora aqui na cabeça. Não é o nome dele, mas é o nome dele, tá bom? Então, eu percebi no ônibus, eu não o conhecia até aquele momento. Ali eu tinha até uns 25, 26 anos, na época. E ele me observava. E o ônibus, ele pegou e sentou ao meu lado. Ele se levantou de onde estava e provavelmente deve ter me investigado. Ah, esse rapaz é um rapaz de igreja, né? Eu era coordenador de grupo de jovens em Caspar Velha. Aí ele pegou e sentou do meu lado. Tudo bem, seu nome é... Eu ouvi falar que você é de grupo de oração, né? De jovens, de grupo de jovens. Eu falei, sou. Então, cara, eu queria participar de um grupo de jovens. Eu falei, então, você mora aqui no, na Germana? Aqui em Caspar Velha tem um grupo de jovens, todos os sábados de manhã, eu sou coordenador. Você pode participar comigo, né? Eu passo por aqui, eu vou e venho a pé. A gente pode ir andando, conversando. E lá na cidade? Não, eu falei, na cidade tem o Cristo Vive, na época, né? O Beto, o coordenador, é muito meu amigo, você pode procurá-lo, fala que fui eu que indiquei você lá, ele vai ser muito bem recebido. Ah, que bom. Eu vou fazer retiro do PLC. Não, peraí. É. Eu tenho que colocar as ordens das coisas, né? Não, ele falou assim, isso mesmo. Aí eu falei, poxa, retiro do PLC. Que legal, um retiro de conversão, né? Eu nunca fiz retiro do PLC, até hoje nunca fiz, né? Mas eu gostaria de fazer. Seria interessante eu fazer. Ele falou, retiro de conversão que eu vou fazer? E o que é conversão? Eu falei, olha, conversão é uma palavra grega chamada metanoia. Quer dizer mudança de mentalidade. Ele assustou. Quer dizer que eu vou fazer lavagem cerebral em mim? Eu falei, não, meu irmão, não. Deus não impõe, Deus propõe, tá? O que vão fazer para você, vão te propor um modo de vida. E você aceita se você quiser. Com Deus é assim.
Deus, por exemplo, quando ele chegou na praia, chegou para Pedro e falou, vai, vem e segue-me, né? Te farei pescador de homens. Pedro largou as redes, largou o trabalho, a profissão e seguiu Jesus. Já o jovem rico, ele falou, olha, vende seus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele não quis largar os bens. Está tudo bem. Jesus, diz a palavra que Jesus se entristeceu, mas Jesus não falou, você tem que largar. Não, Jesus deixou ele viver o que ele queria viver. Se entristeceu, porque sabia. Daí ele, eu já entendendo, né, que ele era homossexual, ele falou assim, o que você acha do homossexual? Eu falei, é interessante, né? Eu falei, eu amo o homossexual. O quê? Eu falei, a minha luta é contra o homossexualismo, que é diferente. O homossexual, ele é como eu, ele é uma pessoa. Ele é um filho de Deus como eu. É um filho de Jesus, um filho de Cristo, é um filho de Deus, né? Filho de Cristo não, porque Deus Pai é Yahvé. É um filho de Yahvé, como eu falei errado. Mas só que Jesus e o Pai é um, né? Como o próprio Jesus diz, então é a mesma coisa. O próprio Jesus diz isso. Então não preciso me corrigir. Mas eu amo o homossexual como pessoa. A palavra de Deus lá em Efésios diz que não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar. É contra príncipe desse mundo tenebroso, potestades espalhadas pelo ar, demônios. O homossexual é um filho de Deus como eu. Foi criado à imagem e semelhança de Deus como eu. Ele merece todo o meu amor. Agora, e eu tenho que dizer para ele, o que você faz está errado. Deus não aprova. Deus não se alegra com o homossexualismo. É isso que falou nessa passagem, né? Não é contra homens de carne. É contra as atitudes. E não... Aí eu falei para ele, você conhece a história de Maria Madalena? Ele falou assim, mais ou menos. Eu lembro que ele falou isso. Eu falei, então, Maria Madalena foi... Maria Madalena não, da pecadora perdoada, né? Não, não diz a palavra aqui, mas... Ela foi levada a Jesus, jogada assim na frente de Jesus, humilhada. Ela foi pega em adultério, a pecadora. A lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, Jesus? O que o Senhor manda? Eu vou chegar lá, só vou fazer um parênteses aqui. Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus falasse sim, apedreja, não apedreja, ele ia contra as leis de Moisés. E aí eles iam pegar Jesus. Ele está indo contra o judaísmo. Né? Se ele falasse não apedreja, né, se ele falar apedreja, ele estaria contra as próprias leis dele. Ele seria incoerente se ele mandar amar. Não é? Só que aí foi onde eu cheguei para ele e falei, eu como pregador, eu gosto de usar a minha imaginação. Eu vou um pouco além do que a palavra está mostrando. E é uma coisa bem lógica que tem aí. Tem alguma coisa errada nessa passagem, não tem? Ele falou, tem. Eu falei, tem. Ela foi jogada ali para ser apedrejada. Como que? Por quê? Porque ela foi pega em adultério. E a lei de Moisés manda apedrejar. A lei, né, lá do... Mas tem uma coisa errada aí sim. Ninguém faz adultério sozinho. Por que ela vai ser apedrejada sozinha? Isso não está na palavra, mas isso é uma reflexão minha. Veja, às vezes, como eu falo para você, você pode ser homossexual, como você disse. Eu também tenho pecado, mas eu não posso te apedrejar. Tá? Eu tenho que te mostrar o caminho. Né? Eu não sou melhor que você. Então, veja que é interessante quando Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquilo começou a envergonhá-los. Porque quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, cadê o cara que estava apedrejando com ele? Cara, quando Jesus falou isso, o pecado que ele queria dizer era o pecado da prostituição. Um deve ter pensado, caramba, eu saí com ela mês passado. O outro, caramba, eu saí com ela semana passada. Caramba, eu saí com ela ontem.
O outro deve ter falado assim, meu Deus, eu era o cara que estava com ela agora. Então, Jesus expôs a hipocrisia daquelas pessoas. Eles se achavam santos, melhores. E não, eles eram tão pecadores quanto a prostituta que ali estava. Então, porque se um por acaso não tivesse saído com ela, não tivesse prostituído, talvez tacasse uma pedra nela. E Jesus perguntava, você não tem pecado? Ele poderia falar, pecado eu tenho, Senhor. Mas eu não me prostituo, eu nunca saí com ela. Seria justificável, talvez. Mas o pecado que tanto humilhou, eles foram humilhar aquela mulher e foram humilhados por Jesus e pela mulher. Porque eles olharam e falaram assim, cara. E a palavra diz que começou a sair os mais velhos primeiro, os mestres, os top, vamos colocar assim nos dias de hoje. Começaram a sair. Todos, um por um, por um, por um. E quando Jesus olhou, levantou a cabeça, e ele estava escrevendo no chão, só estava ele e a pecadora. Falou, cadê aqueles que te julgaram, que te condenaram? Foram embora. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Jesus teria autoridade para apedrejá-la, porque ele não tinha pecado. Mas é aquilo que eu falei. Não teria também porque ele seria incoerente. Ele seguiu aquilo que ele prega, amando a mulher, dando misericórdia para aquela mulher. Eu falando isso para ele. E nisso que eu estava conversando com ele, o ônibus já tinha chegado, a gente sentou no ponto de ônibus, ali no ponto final, continuamos conversando ali. E Deus começou a falar, e eu falando com ele. E de repente, eu falei isso para ele, vai para o retiro de conversão, depois a gente conversa, tá bom? E prazer te conhecer, né? Mas ali no ponto, eu falei, olha, Deus está me dando uma inspiração para falar para você. Eu, no meu humano, eu acho que você não está preparado para ouvir uma coisa, porque é pesado o que eu vou falar. Eu falei para ele. Mas quem sou eu para julgar se é pesado ou não? É Deus que está me inspirando a dizer. Então, se Deus está me inspirando, uma inspiração que está vindo agora para mim, então eu vou falar para você, tá? Mas se prepara, tá? Que não... Aí eu olhei para ele e falei assim, sabia que eu e você somos escravos, né? Ele falou, somos? Eu falei, somos. Só que eu vou falar para você de quem eu sou escravo. E você depois vai entender de quem você é escravo. Eu não vou falar da sua escravidão. Você vai pensar e você vai entender. Irmão, eu sou escravo de Deus. Só que a escravidão de Deus é uma escravidão diferente. A minha escravidão, eu sou um escravo livre. Eu quero ser escravo de Deus. Deus não me prende, Deus não me escraviza. Mas como Jesus se fez escravo por mim na cruz primeiro, sem eu pedir, para que na escravidão de Jesus, na cruz, o céu se abrisse, para que eu tivesse acesso ao céu, então hoje eu me faço escravo de Deus também. Porque ele se fez escravo por mim primeiro. Ele se colocou, ele também, não precisando ser escravo, ele se colocou na cruz. Não pecando, ele levou o meu pecado. E não, e sendo assim, eu me coloco por ele, porque ele se fez por mim primeiro. Então, eu sou escravo de Deus. Eu faço, como eu falei ontem no combo, né? Eu me entrego a Deus porque ele se entregou primeiro por mim, né? E assim, só que o escravo de Deus é diferente da escravidão normal. Eu sou um escravo livre. Eu sirvo a Deus por alegria. E eu sou tão livre, eu sou um escravo tão livre, eu falei para ele, que agora vamos à comparação.
que eu agora, nesse exato momento que eu estou falando para você, com você, se eu quiser largar Deus agora, eu posso largar. Se eu quiser falar assim, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais seguir. Como muitas pessoas largam a caminhada, né? Vão para o mundo novamente. E Deus assim permite, não é? Largam, a pessoa fala assim, eu sou desviado, né? E tem orgulho de dizer isso ainda, não é? Aí eu, eu tenho a liberdade, eu tenho a autonomia de chegar para Deus e falar, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais segui-lo. Eu vou seguir a minha vida do meu jeito, como foi o filho pródigo para o pai dele, mas depois ele viu o que era e quis voltar para Deus. Mas isso não importa. Eu quero dizer para você hoje, eu tenho autonomia para largar Deus hoje. Deixar de seguir a Deus hoje, seguir o meu caminho do jeito que eu quero. Porque nada me prende. Eu faço isso porque eu quero. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue largar o homossexualismo hoje? Largar de boiolagem, de viadagem, né? E virar homem agora? Ele falou, não, eu não tenho essa capacidade. Eu falei, então tá. Então você acabou de admitir que você é um escravo. Você é escravo da homossexualidade. Se você não consegue largar, e você não é escravo livre como eu, porque eu falei para você que eu consigo largar. Se você não consegue largar o homossexualismo, é porque você é escravo dele. Eu não preciso dizer de quem você é escravo, né? Quem te escravizou. Você já entendeu. Então vai até o retiro e depois a gente conversa. Certo? E essa é a primeira parte. Tem mais duas partes, dois episódios que eu tive com esse rapaz. Que o terceiro nem foi com ele, vocês vão entender. Mas foi, sim, foi com ele, né? Mas sem ele. Vocês vão entender o que aconteceu. A terceira parte é muito triste, sabe, do que aconteceu. Mas deixei essa reflexão para ele. Antes de começar a segunda parte, eu quero dizer, ele se converteu. Ele largou o homossexualismo, ele virou homem de verdade. Ele conseguiu se libertar, certo? Eu posso dizer isso. E isso depois vai para começar, depois da minha conversa com ele e depois do retiro que ele fez, ele verdadeiramente mudou de vida, se transformou. Eu falava, né, que eu esqueci de falar que ele veio me chavecar. Talvez ele deva ter se interessado por mim. Só que Deus chavecou ele antes, né? Usou de mim para que isso não acontecesse. Amém? Aí vamos, da semana que vem, provavelmente, eu não sei quanto vai ser, passando, né, as modalidades aqui que nós temos, vamos novamente falar o testemunho. Parte 2 e depois a parte 3. Tá? Que Deus abençoe e te guarde. Até a próxima. Combo, testemunho, oração, pregação. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.